Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim: Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Deixa aberto aí, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, mais uma noite, um dia, um momento, necessitamos do Senhor, da sua presença, da sua graça, da sua ação benevolente, misericordiosa, bondosa, favorável. Lembra-te de nós, Senhor, lembra-te da aliança que fizeste conosco, em estar conosco até a consumação dos séculos, em nos amparar, proteger, prover, sustentar. Que a nossa fé esteja posta em Ti, que não venhamos esmorecer no dia mau, de modo que o Teu reino avance, que o Senhor receba glória para si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Diante de tantas coisas que estão acontecendo, a vida prossegue. Diante de todos esses desafios, dessa crise, dessa pandemia e tantas outras coisas, né? O seu problema não consiste só no coronavírus. Evidentemente você tem outros desafios, outras frentes de batalha, você tem outros alvos a alcançar. Longe de você ter apenas o coronavírus, a pandemia, como obstáculo. Entretanto, essa enormidade de frentes de batalha, essa enormidade de provações e tribulações às quais nós somos submetidos, elas chega uma hora que a quantidade, que a intensidade é tão grande, que nós sentimos e somos levados a querer desistir, a sucumbir. Todos nós somos pessoas conscientes do nosso destino, do nosso chamado, da nossa obrigação, das nossas responsabilidades. Sabemos que estamos em uma jornada, uma caminhada longa, temos plena consciência disso, mas também temos consciência das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos limites, das nossas fraquezas. E às vezes as intempéries, a provação, chega a nuances, chega a níveis tão intensos, que nós às vezes não suportamos, podemos sucumbir, cair, pensamos em desistir. E talvez muitos que estão vivendo todo esse processo de provação, estão assim, estão sentindo o peso, a força, a intensidade da provação, da crise, e estão necessitados de socorro, estão no seu limite, e outros já de certa forma jogaram a toalha, estão em casa muito abatidos, desencorajados, desanimados, sem forças, sentindo solitários, entrando em um quadro depressivo, em razão da tamanha provação. Eu quero tentar encorajar você com essas palavras de Hebreus capítulo 12, com o exemplo que o autor dá aqui,
e dizer para você não desistir, para você seguir em frente, para você continuar a carreira, continuar a caminhada, independente das provações, tentações, dos inimigos que se levantarem, das inúmeras frentes de batalhas. Eu quero dizer, não desista, não recue, não volte atrás, continue, erga-te, levanta-te e prossiga para o seu alvo. Essa carta foi escrita para um grupo de cristãos e o título ele foi mudado, o título foi mudado depois de 100 anos que a epístola foi escrita, e tudo que se sabe é que foi para a comunidade de judeus convertidos, por isso chamado de hebreus. E dentre tantas coisas que a epístola trata, ela também vai encorajar eles a não desistir da fé. Por quê? Em razão da sua fé, eles estavam sendo tremendamente perseguidos, estavam sofrendo tremendas perseguições e tremendas provações, de modo que alguns estavam sucumbindo, alguns estavam desistindo da fé, tanto desistindo e apostatando, quanto desistindo e retornando para o judaísmo. Então o autor aqui vai separar alguns capítulos para encorajá-los, motivá-los, consolá-los, pedir que não desistam, pedir que não recuem, e ele vai usar palavras e exemplos para motivá-los, para estimular a sua fé, de modo que eles não desistam. Eu quero usar os mesmos exemplos dele, também para estimular você, também para pedir a você que não desista. Ele começa aqui então no verso 1, portanto também nós, visto que temos a rodear de tão grande nuvem de testemunhas. Ele tinha acabado de abordar o tema do capítulo 11, é chamada Galeria da Fé, é a chamada o hall dos heróis da fé, e ele vai citar vários homens e mulheres do Antigo Testamento, que tiveram as suas, que caminharam, que exerceram os seus ofícios e foram vitoriosos pela fé. E por isso ele escreve, portanto também, visto que temos rodeado de tão grande nuvem de testemunhas. O portanto, ele está encerrando a ideia do capítulo 11, ao dizer que todos aqueles homens foram vitoriosos e foram pela fé. Portanto, sendo assim, ele vai dizer, visto que vocês têm eles de exemplo, e é para usar eles, ele vai usar tão grande nuvem de testemunha. O que é essa nuvem de testemunha? Essa multidão. E ele, para estimular eles, vai usar a figura dos Jogos Olímpicos, ou a figura de jogos praticados em estádios. Então a figura é de um estádio, a figura é de uma corrida, uma maratona, e com uma arquibancada. Então ele vai dizer para esses hebreus, nós estamos agora no campo, nós estamos dentro do estádio, eu sou um corredor, vocês são corredor, e nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha, ou seja, nós somos os competidores, e o estádio está lotado. E quem são os que estão sentados, no estádio? Eles estão dentro do estádio competindo, e a nuvem de testemunha é a multidão que ocupa as arquibancadas. Quem são eles? São os heróis da fé descritos em Hebreus capítulo 11, que começa de Abel e assim por diante, passa por Abraão, Moisés, e vai citando esses homens.
Então, o que ele está dizendo? Eu quero usar o exemplo dos homens do Antigo Testamento para vocês não desistirem. Todos esses homens tinham chamado, todos esses homens tinham objetivo, ou melhor dizendo, todos esses homens competiram, todos esses homens correram a maratona, e todos esses homens terminaram a maratona, e todos esses homens concluíram a maratona e foram vitoriosos na maratona. E qual foi a causa da vitória deles?